A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 16 ao 17. Diz assim: Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã de sábado, ou você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube. Essa mensagem dos evangelhos, narra uma parábola de um homem de família que tinha uma vinha e saiu para contratar pessoas para o trabalho diário. Então ele foi lá, encontrou pessoas que estavam dispostos logo pela manhã e combinou: olha, eu tenho uma vinha, você vai trabalhar para mim e no final do dia eu vou te pagar 1 denário, vou te dar o pagamento pelo seu dia de trabalho. Aí diz a palavra que esse mesmo homem saiu por volta do meio-dia procurando mais pessoas para trabalhar e os encontrou homens que não tinham encontrado trabalho pela manhã. E também falou assim: olha, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vinha que precisa de trabalhadores e eu quero que vocês possam ir lá, que vocês trabalhem para mim nesse resto de tarde. E aí esses também foram. Quando chegou lá para o finalzinho da tarde, terminando, faltando pouco menos de 1 hora para o trabalho, ele encontrou mais trabalhadores que não tinham sido contratados para aquele dia. E também disse: olha, venha trabalhar comigo, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vinha para ser cuidada e preciso de trabalhadores. Vá, por favor, que eu pagarei pelo seu trabalho. E assim, essas 3 levas de trabalhadores, aqueles que começaram a trabalhar logo no início da manhã, aqueles que foram trabalhar no meio-dia e aqueles que chegaram no final da tarde tiveram o recebimento, o pagamento pelo seu dia de trabalho. E aí o homem pediu que o administrador, que o gerente daquela propriedade fizesse o pagamento. E quando eles foram recebendo, chamaram primeiramente aqueles que tinham ido por último trabalhar e entregou na mão de cada um 1 denário. E assim fez com que aqueles que fossem ao meio-dia e aqueles que começaram. Pagou-se o mesmo valor pelo trabalho de todos os funcionários, independente daqueles que começaram de manhã à tarde ou ao meio-dia. E aí aqueles que começaram, aqueles que receberam logo no começo da manhã, ficaram revoltados, ficaram muito bravos, Assim, poxa, nós estamos aqui desde o começo da manhã, suportamos o sol forte da manhã, da tarde, e o valor recebido é igual ao valor que o Senhor pagou para os últimos que trabalharam um pouco mais de 1 hora. E aí o homem disse assim: olha, mas por que vocês estão falando isso? Que direito vocês têm de julgar a maneira como eu pago? Eu não combinei com vocês que eu pagaria 1 denário? Não paguei o que foi combinado? Por que vocês estão revoltados? Por que vocês estão injuriados com a minha decisão? E aí o Senhor foi um pouco mais profundo. Vocês estão com inveja? Vocês estão com raiva? O que passa no coração de vocês? Eu quero que você entenda essa mensagem que está no Evangelho para transformá-la no cotidiano da nossa vida espiritual. Antes de mais nada, vamos entender que aquele homem que contratou os funcionários para o trabalho na vinha teve um comportamento correto, porque ele combinou, houve uma combinação de que quem fosse trabalhar iria receber. E o que foi combinado foi pago, independente de quem começou ao meio-dia ou no começo da manhã. Outra coisa que a gente pode observar nessa passagem foi a oportunidade que foi dada aos trabalhadores. Porque primeiro ele chamou logo pela manhã, chamou na tarde e chamou também no final da tarde. Muitos estavam sem trabalho, mas esse administrador, esse senhor da vinha, permitiu que todos que estivessem dispostos a trabalhar tiveram uma oportunidade. Outro detalhe, quem foi trabalhar no final da tarde não questionou quanto ganharia, se ganharia referente a 1 hora, um dia de serviço, mas atendeu ao convite da oportunidade de trabalho e assim foi. Quando nós transformamos isso numa explicação do reino de Deus, diz respeito à salvação. Jesus veio para salvar a humanidade.
Jesus veio para chamar todos aqueles que estavam perdidos, desgarrados, para que pudesse ser salvo pelo Evangelho redentor de Cristo Jesus. E quando há esse chamado, as pessoas muitas vezes estão em situações muito diferentes. Às vezes tem pessoas que nasceram dentro da igreja, pessoas que logo que eram adolescentes aceitaram Jesus, foram batizadas, tiveram uma vida ministerial, tiveram uma participação dentro da estrutura da igreja, tornaram-se pastores e até pessoas assim com grande importância dentro de uma instituição religiosa. E talvez pessoas que uma vida toda teve comportamento desgarrado, fazia tudo aquilo que a Bíblia dizia que não era para fazer, né? Olhando a vida dessa pessoa pela ótica da palavra de Deus, era uma pessoa reprovada pelas suas condutas. Porém, lá no final da vida, essa pessoa, ela se converte de todo o seu coração, ela reconhece as suas falhas, ela reconhece as suas transgressões, os seus caminhos errados, aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, né? Aceita descer as águas do batismo para nascer novamente na presença de Deus e chega ao final da vida. Então é isso que a mensagem está dizendo. Que muitos foram chamados e talvez tiveram um compromisso longo, extenso, né, na obra de Deus e trabalhando. E talvez pessoas que no último minuto da sua vida, né, nos 45 minutos do segundo tempo, aceita Jesus, recebe a salvação e vai ter o benefício do mesmo privilégio que foi combinado no reino dos céus. Aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador, aquele que tem Jesus no seu coração, se arrepende dos seus caminhos e o aceita, esse também vai ser salvo. Então não importa em que momento da sua vida você está, não importa o quanto às vezes você deixou de fazer o correto, de buscar a presença de Deus. Talvez você nunca teve a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação da parte do Senhor. Talvez você já esteja chegando nos últimos anos da sua vida. Às vezes você está até condenado por uma doença, desenganado pelos médicos. Talvez você está numa condição que a sociedade te rejeita. Eu quero dizer para você que nada disso importa para o reino de Deus. A partir do momento que você abre o seu coração, aceita uma nova vida com Deus, tudo se faz, tudo se renova, tudo se transforma, independente do seu passado que é apagado. Essa mensagem, ela tem esse caráter de nos transformar pela graça e a misericórdia do Senhor, sabendo que aquilo que foi combinado por Deus, que nós teríamos acesso à salvação por meio de Jesus, vale para todos, independente do tempo da sua vida, independente da condição que você está. É sempre um novo tempo para dizer, eu quero é Deus, eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso que tem o poder de dar a mim uma bênção que é a vida eterna. Que você possa receber esse estudo, que você possa receber esses ensinamentos e, acima de tudo, ter a certeza que Deus ama você. Ter a certeza que as mãos de Deus estão sempre abertas, estendidas para te abençoar, te lavar, te transformar e te fazer uma pessoa nova em Cristo Jesus. E fique